Olá, a paz do Senhor, começando mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Hoje eu não estou muito bom porque acho que a diabetes está alta. Eu comi massa, comi chocolate, então não estou me sentindo muito bem. Mas eu vou fazer esse vídeo porque eu gosto muito de falar das coisas de Deus. Então hoje vamos começar a falar da questão que Jesus está me revelando, da prostituição no casamento. Então vamos começar o vídeo e talvez nós continuaremos em outros vídeos. Então eu vou começar a usar Ezequiel, capítulo 23, o livro do profeta Ezequiel. Aqui ele conta uma história de prostituição, como a cidade de Samaria e Jerusalém se prostituía com os caldeus, que são os babilônios, que são os árabes. E quem morava em Samaria e Jerusalém eram os judeus e os israelitas nesta época remota da escritura do Antigo Testamento. Então eu vou começar a ler em sequência. Ezequiel capítulo 23, versículo 1. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Deus, o nosso Deus vivo, todo-poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, os céus e a terra, se comunicou com o profeta Ezequias, igual nosso Senhor Jesus Cristo está se comunicando comigo neste momento. Porque eu sou profeta, sacerdote e rei da segunda ordem de Melquisedeque. Versículo 2. Filho do homem, que seria o profeta Ezequiel, com F minúsculo. Ouve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Aqui nós vamos começar com uma parábola, porque o capítulo inteiro é descrito como se fosse uma parábola, igual uma metáfora. Então, repetindo, versículo 2. Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Versículo 3. No caso, a palavra mãe, antes de começar o versículo 3, significa isso. Vamos analisar esse versículo para começar com mais requintes de detalhes. Estas duas mulheres, elas eram exatamente, uma delas a cidade de Samaria e a outra mulher era a cidade de Jerusalém, na forma figurada, que Deus está falando para o profeta Ezequiel. E elas eram filhas de uma mesma mãe.
Então, provavelmente, talvez, eu não estou assim convicto, a mãe seria Israel, Jacó. Seria Jacó ou Israel. Na época do profeta Ezequiel, eu não me lembro a data, mas poderia ser Israel ou as 12 tribos de Israel, que dá na mesma também. Mas então a mãe seria Israel. E as filhas, uma filha era Samaria e a outra era Jerusalém. São as cidades que os povos judeus e israelitas viviam nesta época. E o pai com P maiúsculo era o Deus com D maiúsculo. O nosso Deus do canal Igreja Evangelho dos Pobres e dos Alimentos Sagrados. O nosso Deus que ele é cristão, hoje em dia. Versículo 3. Estas se prostituíram no Egito. Então aqui eu creio que Deus está falando para Ezequiel da primeira vez que as 12 tribos de Israel estavam lá no Egito, né? Elas estavam escravizadas lá. Que Deus tirou as 12 tribos de Israel do Egito pelo Moisés. Então, continuando, prostituíram-se na sua mocidade. Está vendo? A palavra mocidade significa que está representando os pais que eram os 12 filhos de Jacó, que estavam presos lá no Egito, naquele acontecimento do do Mar Vermelho, que Deus abriu o mar e o povo de Israel, das 12 tribos, eles passaram pelo mar. É isso que ele está dizendo aqui. Continuando. Ali foram apartados os seus seios. Está vendo? Aqui, novamente, ele diz que os egípcios estavam se aproveitando do povo de Israel, escravizando eles com serviços duros, penosos, como está escrito no livro de Êxodo. E ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Aqui Deus está querendo dizer que a palavra virgindade significa que este povo, né, estes povos das 12 tribos de Israel, eles ainda não estavam se prostituindo com as imagens, os ídolos. Eles eram um povo que estava sendo dominado, subjugado por outro povo mais poderoso, que naquela época era o Império do Egito, que governava o mundo inteiro, né? Era uma superpotência, né? Então a virgindade significa que o povo de Israel ainda não tinha pecado contra Deus. Daí versículo 4. Isso é uma constatação importante, né? Porque Deus estava, né? O nosso Deus, o Deus vivo, ele estava olhando lá de cima estas coisas, né? Apesar que ele visitava o povo
de vez em quando, né? E daí ele só visitou o povo de Israel quando eles estavam presos lá em Israel, porque eles invocava o nome do nosso Deus Altíssimo. Eles procuravam Deus, eles pediam ajuda para Deus, através das orações, das súplicas. E daí Deus ouviu e Deus apareceu para eles. Versículo 4. E os seus nomes eram... Vamos ver, Deus ele colocou 2 nomes, nosso Deus Todo-Poderoso aqui da Bíblia, que nós amamos e adoramos, o Deus verdadeiro, não falso, mentiroso. Ele colocou o nome de uma de Aolá e a mais velha de Aolibá. Então, Samaria era Aolá e Jerusalém era Aolibá, que era sua irmã. E foram minhas. Está vendo? Nesta época aqui do profeta Ezequiel, o Deus vivo está falando que as 2 cidades eram deles. Era dele as 2 cidades. Porque nessas 2 cidades vivia o povo de Israel e de Judá. E tiveram filhos e filhas, ó. Aqui está dizendo que a representação filhos e filhas, que significa o povo numeroso de Israel e Judá. Continuando no versículo 4. Esse versículo ele é grandinho. E, quanto aos seus nomes, olha só, ele vai confirmar, ó. Samaria é Aolá. E Jerusalém é Aolibá. Então, o que aconteceu? Houve esta situação. Então, vamos ver agora no versículo 5, o que diz, de Ezequiel 23. Continuando a história que aconteceu. A história real, verdadeira. Para a gente tirar exemplo, para poder usar estas informações para nossa vida cristã. Versículo 5. E prostituiu-se Aolá. Está vendo? Esta cidade se tornou, o povo dessa cidade se tornou, o povo de Samaria, como se fosse uma prostituta. Vamos ver por quê. Sendo minha, está vendo? Aí entra a questão do homem e da mulher, do marido e da esposa. Vamos agora intitular como se fosse o Evangelho do Matrimônio, que eu ainda não fiz nenhum vídeo falando sobre o Evangelho do Matrimônio. Então, nós vamos começar agora a falar sobre isso. Eu vou encaixar esses temas da prostituição, do matrimônio, do casal, e vou continuar revelando o que Jesus está querendo dizer. Então, paramos aqui, no versículo 5. E prostituiu-se Aolá, sendo minha. Isso quer dizer que o povo que estava lá em Samaria, que era judeus e israelitas, eles não poderiam se prostituir, porque eles traíram a Deus, nosso Deus. É a mesma coisa que acontece num relacionamento entre homem e mulher. Quando o homem se casa com a mulher, ou até mesmo antes,
no período que eles estão se conhecendo, nenhum dos dois deve fazer isso, porque Deus, ele não gosta disso. É um mandamento muito importante que as pessoas, elas não estão guardando. As pessoas, elas não estão obedecendo. Eu estou falando isso principalmente para o povo do mundo, porque o povo da igreja ainda tem respeito pela palavra de Deus, mas o povo do mundo nem está preocupado com isso. Eu estou falando para os cristãos da igreja e principalmente para os que são de fora, porque aqui nós não estamos fazendo um evangelho, não estamos falando um evangelho especificamente para a igreja cristã. Nós estamos falando, dando modelo no contexto geral. Então, o que aconteceu? Continuando o versículo 5. E enamorou-se dos seus amantes. Está vendo? Ó? Aqui é a prova que o povo traiu o nosso Deus, com D maiúsculo. Este povo, ele começou a namorar com os amantes. Logo mais nós vamos ver quem são os amantes. Que chegou agora mesmo. Agora que vem a revelação de quem são os amantes. Dos assírios. Os assírios, eles eram caldeus, babilônios, medo-persas, árabes. Eram estes povos. Então, o povo de Israel traiu Deus com estes povos pagãos do mundo. Porque o povo árabe, ele não é um povo que conheceu ao nosso Deus Todo-Poderoso, que agora é o Deus dos cristãos. O povo árabe nunca conheceu. Por isso que eles têm que se transformar cristãos, porque se eles continuar na religião deles, todos eles vão para o inferno quando morrer. Daí continuando, as minhas vistas estão ficando cansadas, acho que por causa da diabetes que está alta, mas eu vou continuar. E concluiu aqui o texto do versículo, que eram seus vizinhos. Está vendo? Os árabes e os israelitas, eles sempre foram próximos um do outro ali onde eles viviam. Eles sempre foram vizinhos, como está escrito aqui. Eles se conheciam. Isso é um dado importante, porque tem profecias aqui, tem versículos que falam de povos distantes que os israelitas não conheciam. Então, nesse caso, os árabes, eles eram vizinhos do povo israelita. Vamos continuar, versículo 6. Vestidos de azul. Bom, eu não sei o que significa esse enigma, né? Mas eles eram vestidos de azul. Não sei se está em sentido figurado ou sentido literal, mas vamos continuar. Ah, sim, agora eu estou entendendo. Isto significa que este vestimento de azul significa que eram pessoas nobres, os árabes, eram pessoas cultas, pessoas do poder da nação árabe, porque agora o versículo vai comprovar isso, ó. Capitães e magistrados, ó, juízes, os que imperavam
na civilização árabe daquela época. Daí, continuando. Todos jovens e cobiçáveis. Está vendo? Toda mulher, ela tem esse sonho de casar com um homem assim, poderoso, um homem que proteja ela. É um homem desse tipo aqui, ó. Todos jovens e cobiçáveis. Era a mesma coisa que aconteceu na cabeça e na mente desse povo israelita da época. Eles se enamoraram com esses jovens do governo, que tinha status, de pessoas que eram do militarismo da época, das forças armadas do reino árabe. Eles ficaram querendo fazer um contato, se aproximar dos árabes, e Deus não queria isso, nosso Deus verdadeiro. Por isso que existem vários deuses por aí. A gente tem que saber qual Deus que é o verdadeiro, que é o que está na Bíblia cristã, essa que eu estou lendo. Então aqui nós estamos revelando quem é Deus, o verdadeiro. E continuando, o versículo 6. Cavaleiros montados a cavalo, está vendo? Nos nossos tempos é como se fosse um soldado do exército, um capitão, uma pessoa assim, ó, fardada, que era do ramo militar. É isso que está querendo dizer o versículo. Mas a questão é que os israelitas não poderiam ter traído Deus desta maneira aqui, como o homem trai a mulher hoje em dia e a mulher trai o homem. Isso virou uma coisa banalizada. E a traição não é só a traição carnal. Hoje em dia, na lei de Jesus Cristo, o homem que olha para uma mulher e cobiça ela, o homem que faz isso, ele é perante a lei da fé de Jesus Cristo, já é considerado como uma traição. Então, hoje está pior ainda do que antes, porque esta pessoa, ela cometeu uma traição no coração. E Jesus vai julgar sobre esta ação que o homem ou a mulher fez. Porque o homem desejou uma mulher estando comprometido com a esposa dele, e a mulher desejou um outro homem estando comprometido com o marido dela. Então, continuando, versículo 7. Assim cometeu ela, que seria Samaria, a cidade dos judeus israelitas. Esse ela é a cidade. As suas, olha só, devassidões. Está vendo? É isso que acontece no nosso mundo hoje, no relacionamento entre homem e uma mulher. Se o homem e a mulher fizer isso que eu falei agora, eles são considerados como devassos. Então está escrito aqui, versículo 7 do capítulo 23 de Ezequiel. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, com os árabes, com os povos árabes, que eram todos a flor dos filhos da Assíria. Está vendo? A Arábia e a Síria é a mesma coisa. E eles eram jovens assim, bonitos, elegantes. É isso que acontece, por exemplo, com o homem e com a mulher hoje em dia.
o homem e a mulher, eles não conseguem se controlar. Os que são casados, né? Estou falando sobre o evangelho do casamento agora. O homem e a mulher, eles olham, por exemplo, a mulher olha um homem de terno e gravata no shopping, ela fica cobiçando aquele homem lá. Ela até faz um atentado, ela mexe o cabelo, ela se veste também provocante, atraente, para o homem ficar olhando para ela, sendo que ela é comprometida, já tem um relacionamento com outro homem. E o homem é a mesma coisa também. O homem não pode ver uma mulher bonita que já fica olhando para ela. Então, está vendo? Aconteceu a mesma coisa que está acontecendo aqui nessa história, acontece hoje entre o homem e a mulher, que estão casados. Estou falando do casamento, a união entre o homem e a mulher. E não pode, no canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, ele prioriza e observa estas questões detalhadamente. Aqui eu vou falar muito a respeito disso, porque o homem e a mulher que se casam, que se unem, eles constituem-se a igreja de Deus aqui na Terra, do nosso Deus vivo, porque são representantes da igreja de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, com D maiúsculo, Deus com D maiúsculo, nosso Deus. Então, continuando. Esses cavaleiros montados a cavalo significa esta atração que o homem e a mulher têm quando eles veem, quando eles enxergam uma pessoa bonita. Versículo 7. Aqui nós estamos detalhando a questão da traição, a questão do adultério, da fornicação. Por isso que eu estou lendo o contexto, estou dando a versão textual que Jesus está me revelando. Assim, versículo 7, cometeu ela as suas devassidões com eles. Está vendo? Houve a traição foi consumada, porque este povo judeu israelita, eles iam se prostituir com os deuses dos árabes, os falsos deuses, isto na questão da idolatria, sem contar as outras coisas, os costumes, as tradições, a vida social da época, tudo isso. Só que aqui não dá esse detalhamento, eu que estou encaixando aqui no pensamento. Então, essas devassidões eram cometidas, que eram todos a flor dos filhos da Síria. Eram homens jovens, belos, bonitos, no contexto da história, da narração. E com todos os de quem se enamorava, está vendo? Era uma mulher assim muito folgosa, era um homem muito folgado. O homem e a mulher, eles são comprometidos um com o outro. Aqui os judeus e os israelitas, eles tinham que ser comprometidos com o nosso Deus. Eles não podiam ficar se prostituindo assim desse jeito. É o que acontece hoje dentro da religião cristã. A religião cristã é pior do que a religião judaica da antiguidade, desta época aqui. É pior a religião cristã de hoje. Porque não estou dizendo todos, agora estou falando para a igreja cristã, a igreja evangélica. Não são todas as pessoas, mas
Principalmente os mais velhos, eles têm muito mais respeito do que os mais novos, né? Porque a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo, os cristãos, os irmãos. Mas, na medida geral, eles são mais comportados do que as mulheres e os homens do mundo, né? Isso com certeza. E daí, no versículo 7, continuando, finalizando o versículo agora. Com todos os seus ídolos se contaminou. Está vendo? Acabei de falar agora, nem tinha visto. Ó. Aqui ele está exemplificando a questão da idolatria, ó, que engloba tudo. A questão da vida humana engloba tudo, não é só a parte religiosa. Então eles já estavam se prostituindo com os ídolos destes povos pagãos aí. E isso acontece hoje dentro da igreja cristã, porque os crentes fiéis, eles estão seguindo as doutrinas erradas. Eles estão vivendo igual os gentios. Então há uma confusão generalizada total. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para a igreja cristã e ao mesmo tempo eu tenho que falar para as pessoas do mundo, porque aqui eu não estou representando unicamente, exclusivamente a igreja cristã. Eu estou falando para todo mundo. Agora os apóstolos, eles tinham a incumbência, os apóstolos cristãos, de falar diretamente para a igreja, não para as pessoas que estão de fora, porque estou querendo arrebatar as pessoas que estão de fora, para ver se elas acordam, né? Se elas saem desse mundo, né? Porque as pessoas estão contaminadas com as coisas do mundo. Só de olhar uma pessoa, hoje eu vi uma mulher, eu estava na rua e eu vi uma mulher vistosa. Ela estava com uma mini saia vermelha, todo homem ficava olhando para ela, estava com um vestido curto, lotada de tatuagem no corpo e com o celular fazendo aqueles selfies lá, e com mais umas 2 mulheres e um homem também junto com elas. Daí eu fui chegando perto, nossa, elas eram totalmente mundanas. As coisas, só ali naquele convívio que eu tive, assim, de longe, por uns 5, 10 segundos, assim, que eu passei por elas, eu já vi que são pessoas que estão totalmente entregues ao inferno, ao diabo, ao Satanás, aos anjos caídos. Ali o corpo delas já estão infestados de espíritos malignos. Eu fiquei me sentindo até mal. E daí passou um carro e chamou elas disso aqui, mas com um nome pior. Não chamou de prostituta, chamou de outro nome, outro palavrão. E a mulher, em vez de ficar indignada, sabe o que ela falou? Uma delas falou para os que estavam com ela, né? Os amigos dela. Ah, aquele lá é meu ex. E se gabando assim, se gloriando assim, que o homem do carro, né? Chamou ela assim. Nossa, só nesses 10 segundos eu já vi tudo isso já. Eu fiquei assim horrorizado, eu quis sair de lá o mais rápido possível. Nossa, é muita baixaria. Por isso que eu estou pregando desse jeito. Eu nem prego, porque eu anuncio a palavra de Deus. O nosso Deus vivo, porque elas estavam servindo ali o Deus com D minúsculo, não Deus, meu Deus com D maiúsculo. Esta que é a diferença. Essas aí não tem nem como mais resgatar, porque elas só falam de coisas profanas, de coisas
satânicas. Elas vivem disso. Elas não mudam. Só o comportamento. Eu nem preciso conhecer mais as pessoas. Eu só olho porque eu estou com o espírito com E maiúsculo. Eu só olho para a pessoa, eu já tiro um raio-x dos pés à cabeça. De tão espiritualmente eu estou envolvido com a palavra de Deus. Eu estou com o espírito de Melquisedeque no meu corpo. Eu não estou com os espíritos demoníacos, os anjos caídos, igual eles. E isso é direto. É gente com celular na mão direto, gente com tatuagem, gente com o corpo que eles falam, corpo, vamos falar torneado, por causa que eles vão muito em academia. Aqui na minha cidade tem milhares e milhares de academia. Para onde eu passo, eu esbarro numa academia. E é tudo academia de gente rica, assim, sabe? Aquelas academias que parece shopping center, assim. É um horror, é terrível. E as pessoas, elas... Por isso que eu queria sair e morar lá no Amazonas. Viver lá no meio da selva, da floresta. Porque lá não tem essas coisas. Lá eu não vou me contaminar com os olhos. E aqui é o tempo todo. A gente sai na rua, só vê essas abominações. É isso que está escrito aqui, ó. É esse evangelho do matrimônio que Jesus quer que eu fale agora. Para as pessoas se unirem, o homem e a mulher, e saírem desse mundo. Que essas outras pessoas aí que estão perdidas vivem. Então, continuando. Por isso que, justamente em Ezequiel, capítulo 23, versículo 7, no finalzinho, está escrito assim, ó. Preste atenção, é isso que eu acabei de falar, ó. Com todos os seus ídolos, ó. Tudo que eles fazem é para agradar o ídolo deles, que é o Deus com D maiúsculo, que é o diabo. Ó, se contaminou, ó. Eles estão tudo contaminado, igual o povo israelita. Você viu? Estou fazendo essa comparação para ver que antigamente e hoje é a mesma coisa. O mundo ele não mudou, ele continua o mesmo. Só alterou assim a injustiça. A injustiça aumentou. Não tem nem como eu quantificar a questão da injustiça, não tem nem como eu falar a proporção de que se multiplicou. Então, por isso que eu fico aqui em casa fazendo vídeo, falando da palavra de Deus, porque Deus vai me revelando essas coisas, ó. O Deus com D maiúsculo. Por isso que eu fico reiterando várias vezes quem é o Deus que eu sigo, não o Deus deles. E eles não entendem nada, por isso que eles não entendem a gente. Eles querem satisfazer o desejo deles, ilícito. Eles querem ter prazer, assim, um prazer demoníaco. E por isso que eles não gostam da gente. Da mesma forma que eles me medem, eu também meço eles. Está escrito nos evangelhos dos apóstolos. Isso daí a gente pode fazer. Da mesma coisa que a gente mede, a mesma coisa que eles medem, a gente pode medir também. A mesma coisa que a gente mede, a gente será medido. Da mesma forma. Está escrito lá no versículo. E eles não sabem nada, eles só sabem fazer essas coisas do mundo. Tá entendendo a diferença do mundo carnal para o mundo espiritual? É essa. Logicamente, tem pessoas que têm moral, tem pessoas que têm virtudes, que o nosso Deus da Bíblia, o verdadeiro, ele aprova, naturalmente. Mas mesmo essas pessoas,
elas também têm que mudar muito o comportamento delas, porque não tem várias questões. Tem a questão financeira, social, tem a questão de saúde, é um conjunto de coisas assim. Por isso que é complicado. Nós, das igrejas cristãs, nós seguimos esta conduta que está escrito na Bíblia, porque por isso que quando eu passo perto de um irmão cristão, mesmo não sendo da igreja que eu sou, no mundo real, não do mundo virtual, porque do mundo virtual eu estou fundando aqui, que é a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. E do mundo real, eu frequento a Igreja Assembleia de Deus. E tem outras denominações. Daí, nesse caso, quando eu passo perto de um irmão de uma das outras igrejas cristãs protestantes, aí eu vejo a diferença. São irmãos mais corretos, são irmãos mais decentes. Agora, essas pessoas do mundo, eles são tudo indecente. E daí, como é que nós vamos fazer para se aproximar dessas pessoas, conviver? Então, é um mundo de pessoas com vários tipos de ideias, de modo de vidas diferentes. Por isso que é complicado a gente viver junto com o ser humano. Então, continuando, versículo 8. Para a gente não ser contaminado, só para concluir, a gente tem que sair do mundo, não tem outro jeito. Senão nós vamos ficar igual eles aí, à toa aí, vivendo um mundo da falsidade, da maldade, das coisas, das virtudes que não presta, que são os pecados. Nós temos que seguir o exemplo de Paulo, de Jesus, dos outros apóstolos, dos homens de Deus que era da antiguidade, que está escrito aqui na Bíblia. A gente tem que seguir esse comportamento, não comportamento dessas pessoas aqui que eu estou citando. Versículo 8. E as suas prostituições, ó, tá vendo? Essas pessoas, elas são prostitutas. Elas se prostituem. Tanto o homem como a mulher. A gente vê cada pessoa. Só pelo... Assim, eu não conheço as pessoas, porque eu estou passando, daí de repente aparecem essas pessoas. Daí só pelo comportamento, pelo jeito delas, arrogante, rude, prepotente, ou banal, boçal, pessoas ignorantes que não têm educação, fica falando alto. Só pela aparência dela a gente já vê que é uma pessoa assim, que quer ser melhor do que os outros. A pessoa dona de si, assim, sabe? Só por essas aparências a gente já vê que a pessoa não presta. Eu já pego, eu fico até orando assim, sabe? Pra pessoa não vir falar comigo, pra mim não ter que dar atenção pra ela. Nossa, é um horror. É um absurdo, eu já não aguento mais. Ainda bem que agora eu tenho a minha casinha aqui, ó. Fico fazendo meus vídeos, sossegado, falando da palavra. Já estou com o espírito com E maiúsculo, já estou com a vida garantida. Agora esses aí não. Esses aí é impressionante. Versículo 8. E as suas prostituições, é o que eles fazem, prostituição, que trouxe do Egito. Está vendo? Vamos analisar essa parte que eu achei interessante. Eu vou até concluir aqui, ó. E não as deixou, ó. Tá vendo que interessante? Isso que nós estamos falando, ó. Preste atenção, ó.
Agora é a revelação de Jesus Cristo, ó. E as suas prostituições que trouxe do Egito. Está vendo? Vamos relembrar. O povo de Israel, eles estavam escravizados lá no Egito, certo? O Egito era um mundo que foi construído pelo Satanás, porque é um mundo igual esse aqui que a gente vive, cheio de edifícios faraônicos, cheio de lugares que as pessoas gostam de ir, tipo shopping centers, sabe? Esses lugares assim que chamam a atenção, que vai todo mundo. É isso que estava querendo. A gente pode fazer agora uma comparação desta época do Egito com a época de agora, ó. É isso que acontece, ó. O que Ezequiel está falando aqui, ó. Eles têm o contato com esse mundo, né? Que eu acabei de escrever. Todo mundo. Daí, eles não deixam o mundo, tá vendo? Ó, tem a palavra deixar, ó. E não as deixou, ó. Repetindo, ó. E as suas prostituições que trouxe, ó. Eles carregam as coisas do mundo que eles veem, que eles gostam daquilo que eles estão vendo. Tipo assim, Avenida Paulista, tipo lá o Sambódromo do Rio, Avenida Paulista em São Paulo, esses monumentos, esses lugares que são famosos, a Torre Eiffel lá em Paris, os lugares lá nos Estados Unidos, Washington, né, que são todos lugares assim que todo mundo quer ir visitar, o Hop Hari, parques de diversões. Então, são as prostituições. E o que acontece? Daí eles carregam essa prostituição que eles veem nos meios tecnológicos, que são televisão, celular, que significa o Egito. Aquele povo, ele estava no Egito, então eles viam as pirâmides, viam aquelas maravilhas, não tem as 7 maravilhas do mundo. É a mesma coisa aqui, ó. Só que eles não deixam, ó. A mesma coisa que os israelitas fizeram, não deixaram aquelas imagens, aquelas impressões na mente deles. O povo de hoje faz a mesma coisa, ó. Pode ver, o povo de hoje quer ir para os Estados Unidos, para a Europa, onde tem as coisas belas, bonitas, quer ir em praia e não quer saber das coisas que Deus criou, que é a floresta, as árvores, o meio ambiente, a natureza. Isso eles não querem. Mas essas coisas aí, que foi o diabo que inventou, isso daí eles querem e não deixam. Tá vendo? Por isso que eles nunca vão mudar, nunca vão se converter. Está escrito aqui na palavra, foi uma revelação divina agora, ó. Foi uma revelação. Esse versículo 8 do capítulo 23 de Ezequiel. É a mesma coisa, ó, continuando, ó. Porque com ela se deitaram na sua mocidade, tá vendo? Estas coisas, Deus, estas coisas que as pessoas do mundo, as pessoas da igreja, as pessoas das religiões, elas se prostituem com as coisas de dentro desses locais. Só que eles não deixam, eles continuam, é um dia atrás do outro, usufruindo, consumindo a mesma coisa. Só que está errado, você não pode ficar pensando em utilizar coisas do mundo, que são bens materiais, que é o dinheiro,
É isso que está dizendo agora aqui na palavra, ó. Preste atenção, ó. Nesta parte do versículo está escrito, ó, não as deixou, não as deixam. Todas as pessoas não deixam a idolatria que eles têm por as coisas materiais. Por isso que o materialismo é um dos pecados mais graves que tem. E aqui nós estamos abordando agora, ó. Por quê? Para ficar mais detalhado, esta parte que eu li agora, ó. Porque com ela, esse ela é o quê? Esse ela são os ídolos. É os ídolos. Ó, se deitaram, ó. Eles deitaram com os ídolos. No caso aqui, eram os ídolos dos árabes, mas aqui, Deus, nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele está fazendo agora uma junção, uma comparação entre os ídolos do Egito e os ídolos da Babilônia, os ídolos da Assíria, os ídolos dos assírios, que são os árabes. Então, os ídolos dos árabes e os ídolos dos egípcios são os mesmos deuses, que são os demônios. E os ídolos de hoje em dia são os mesmos ídolos dos árabes e dos egípcios, desta época que nós estamos falando aqui. Então é o mesmo Deus, é o Deus das trevas. E por isso que a gente tem que acordar para essas coisas aqui. A gente tem que sair do mundo, ó. E daí o Ezequiel, o profeta Ezequiel, não sei se foi ele que escreveu, mas provavelmente, por exemplo, eu não sei qual que era o grau de inteligência dele. Mas se ele não escreveu, deve ter sido algum escriba que escreveu para ele. E ele contava e o escriba ia escrevendo as revelações. É exatamente isso que está dizendo. Agora, Deus, com D maiúsculo, está falando para a gente que esses povos se deitaram, igual o povo de hoje se deita para essa idolatria que a gente vê. É tudo tecnológico, é tudo sofisticado, é tudo computadorizado, é tudo robótica. Tá todo mundo deitando como uma prostituta para esse sistema aí do capeta. É isso que está querendo dizer agora Jesus Cristo. Daí, vírgula. E eles apalparam os seios da sua virgindade. Está vendo? Esta representação significa que todo mundo está apalpando o seio da virgindade das coisas ruins que Deus não gosta que a gente faça. Não é só beber, fumar, usar droga e falar mentira, roubar, matar as pessoas que é errado. O cristão, ele não tem essa consciência. E as pessoas do mundo, muito menos. E daí eles acham que não fazendo esses mandamentos que eu falei agora, eles são santos. Eles estão cumprindo com a determinação de Deus, nosso Deus. Só que eles estão errados, eles estão enganados, eles estão cumprindo com a determinação do Deus do diabo, o Deus com D minúsculo. O Deus das trevas do mundo aqui, carnal e espiritual. Como eu já falei, são 3 mundos que estão dentro do mundo, que é o mundo da terra, o mundo do abismo e o mundo do inferno. São 3 em 1. Nós estamos neste mundo, mas nós estamos numa parte deste mundo total que eu descrevi agora. Nós estamos na melhor parte.
Por isso que a gente tem essas coisas que nós estamos vendo agora e que nós usufruímos. Carro, celular, computador, máquinas, tecnologia. Isso ajuda o homem, mas ao mesmo tempo destrói o homem, né? Destrói, porque o homem só fica atrás dessas coisas. É isso que está querendo dizer aqui no versículo. Ó. E eles apalparam os seios da sua virgindade. Eles quem? Aqui, nesta parte, Ezequiel está apontando, os assírios estavam apalpando os seios dos judeus israelitas. Ou seja, os assírios estavam se aproveitando do povo, não se aproveitando, porque o povo judeu e israelita estava concordando com esse assédio. Entenderam a ligação? O povo, então, por isso que os judeus israelitas era considerado como uma prostituta. E é isso que eu estou querendo dizer, o povo do mundo é considerado como uma prostituta por causa disso. Porque os ricos, grandes aqui da terra estão apalpando o seio dessas pessoas que só pensam nas coisas do mundo, que vivem na tecnologia, no conforto, na riqueza, na cobiça do dinheiro. É isso que eu estou falando, estou fazendo agora as comparações. E para concluir esse versículo, que eu vou parar, que eu já estou ficando com fome, eu vou comer um espetinho lá e depois eu volto. E derramaram sobre ela a sua impudicícia. Então, assim, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Eu não sei o que é impudicícia. Eu ia ver no dicionário, mas não deu tempo. Então eu vou parar por aqui e depois eu continuo. Daí quem sabe eu dou uma procurada no dicionário, daí eu vejo o que é impudicícia. Mas aí aqui concluindo, ó. E derramaram sobre ela, tá vendo ela? No caso é a mulher, uma das duas mulheres que nós estamos descrevendo, que é as irmãs, que é Samaria, ó. Agora está falando de Samaria aqui, ó, da cidade de Samaria. A sua impudicícia. Daí depois nós vemos o que é impudicícia, ok? Muito obrigado, fica com Deus, Deus abençoe.